Agora, a Cristina Del Papa, nossa representante do Sindifes, vai utilizar o Data Show ali para fazer uma apresentação, fazer um balanço, na verdade, na visão do sindicato, do que a gente já conquistou e o que a gente ainda está devendo para os trabalhadores, né? Depois, gente, nós vamos pedir aos nossos adjuntos para ver se eles têm alguma complementação e vamos abrir para o público, né, para perguntas. E as perguntas poderão ser feitas oral, né, ou por escrito, vocês podem ficar à vontade. Tá? Vamos preparando aí, vocês receberam aí caneta e papel, eu acho que essa é uma oportunidade, né, da gente conversar. Oi, oi. Ok, vou ter que ficar agarradinho aqui. Melhor, né? Esse aqui é sindicalista, está acostumado com outro microfone. Então... Ah, tem aí também. Então, pessoal. Está ligado. Ligado. Está ligado, não. Então, pessoal, bom dia, né, a todos e todas. Para a gente poder dar a devida importância à política de recursos humanos, nós fizemos um levantamento, ele ainda é preliminar, em relação a partir dos anos 2000 até 2025, e a gente vai trazer um histórico de tudo aquilo que nós, como categoria de técnicos administrativos, conseguimos efetivar como política de recursos humanos para a nossa categoria. Tá? Como eu disse na mesa de ontem, até 2000, nós não éramos sequer citados nos relatórios de gestão até então. A nossa universidade vai fazer 100 anos, daqui a 2 anos, fez 78. Então, quer dizer, que 98, isso. Obrigado, Kildre. O que quer dizer que mais de 50 anos, né, muito mais do que isso, nós fomos pessoas desconhecidas dentro da nossa própria instituição. E nós, técnicos administrativos, a forma de que nós acreditamos que era a maneira da gente se fazer presente, né, ter o sentimento de pertencimento que a gente ainda, em muitos momentos, não tem, né, e aí eu cito sempre a paridade, que, ao longo dos anos, esse sentimento de pertencimento não nos deixa, né, ter. E, na última reunião do Conselho Universitário que eu participei, que a gente falou sobre a paridade, e aí, se ninguém teve ainda o interesse, passa aqui, ó, nessa mostra, né, que está aqui na reitoria, não tem nenhum técnico administrativo, só tem docente e estudante. Então, isso mostra que a gente ainda continua invisibilizados dentro da nossa própria instituição. E aí, então, a gente acreditou que, trazendo, né, o recursos humanos, é a forma da gente mostrar a nossa luta e o reconhecimento que a gente teve em relação à política de recursos humanos. Então, lá em 2000, né, eu já disse, a gente estava invisibilizados. Aí só tinha a menção começa a partir, né, de 2000 só com treinamentos, não fala que tipo de treinamento. E aí também a nossa categoria há 25 anos, a gente não tinha a qualificação que nós temos hoje. E isso aconteceu a partir de 2005, quando veio o PCCETAI. Então, aí vocês podem ver que nós temos aí em 2000 cursos ainda para que as pessoas pudessem estudar de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª e o 2º grau. Por quê? Nós tínhamos vários servidores que eram analfabetos dentro da nossa instituição. E aí começa, então, esse processo de educação com os nossos servidores.
E aí, o que a gente tinha, basicamente, de recursos humanos para nós, era isso, né? Permanece aí 2001, 2002 com esses projetos, e era a única coisa, era o treinamento ou essa formação para os nossos servidores. E a gente tinha muito servidor analfabeto aqui, tá, gente? Não era pouco, não, era muito, né? O pessoal do Recursos Humanos, aí, mais do que eu, pode afirmar isso. Mas essa parte ela foi fundamental, porque nós, a partir daí, fizemos esse crescimento em relação à qualificação dos nossos servidores, né? Aí, em 2003, a gente consegue, então, numa negociação com a reitoria, ampliar, porque aí os nossos servidores já estavam qualificados até o 2º grau, e aí nós viemos com uma outra demanda, que era a graduação, né? E algumas pessoas também que já entravam com o 2º grau, e aí, então, a gente conseguiu a bolsa de pré-vestibular, que também foi um marco muito importante. E aí a gente colocou embaixo também qual é o reitorado e quais são os pró-reitores e pró-reitoras de recursos humanos que ajudaram nessa parte aí desse andamento dos técnicos, né? Então, no primeiro momento foram 100 bolsas, né, do pré-vestibular, e ele foi crescendo gradativamente. Em 2004, nós, então, negociamos, porque aí, a partir do momento que você vai aumentando a qualificação, as pessoas vão demandando outras coisas. Então, veio também a discussão do porquê que nós não poderíamos ter bolsa de curso de extensão e pós-graduação dentro da própria UFMG, já que tinha resolução para bolsas da comunidade externa, mas nós não poderíamos participar. E aí, então, nós fazemos essa negociação com a Pró-Reitoria de Extensão, e aí, então, a gente consegue aprovar, mais para frente, a Resolução 7 de 2004, em que amplia nos 10% dessas bolsas a participação dos técnicos administrativos concorrendo com a comunidade externa dessas bolsas. Ao longo do tempo, né, como eu disse, a paridade ela está sempre presente na nossa discussão, até porque nós fizemos um histórico aí, né, antes da reunião do Conselho Universitário, demonstrando para a comunidade, que muita gente não sabia, a UFMG já teve a paridade, né? E aí, então, esse sonho de retornar à paridade, ele vem desde que nós perdemos a paridade. E aí, lembrando que em 2004, e nesse percurso aí de 25 anos, gente, nós tivemos várias greves desse percurso, tá? 2004, 2005, 2012, 2015 e agora 2024. E foram essas greves também que nós viemos também com demandas em relação à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, né? E aí, em 2005, né, a gente, então, teve uma greve, que essa a gente não conseguiu colher nada, mas a greve de 2024, de 2004, foi a que nós implementamos o PCCETAI. E aí nós temos uma outra base em relação à carreira, que faz aí deslanchar, principalmente na parte de capacitação e qualificação dos nossos técnicos, né? A categoria, então, apresenta, né, pauta para o reitor em relação ao SAST, né, naquela época, que era uma outra preocupação que a gente tinha, que era com a saúde do trabalhador, e aí a gente apresenta para a Ana Lúcia, e ela manda, então, para a PROREH. Aqui a gente fala no reitorado, mas é porque tudo que a gente entrava lá era encaminhado para a pró-reitoria, e o nosso diálogo geralmente é com a PROREH, né? E aí a gente pede, né, a reestruturação do serviço de atendimento à saúde, que naquela época a gente achava que ele não era acolhedor e ele não era humanizado no sentido da saúde, tá, gente? E não num outro sentido. O Sindifes também foi o primeiro
a fazer a discussão de assédio moral, em 2010. E aí vocês vão ver aqui algumas lacunas, né? A gente parte de 2006 para 2010. Por quê? Porque nós tivemos aqui pró-reitorias em que não tiveram diálogo com a gente. Então, nós omitimos eles aqui. Depois vocês podem procurar quem são, e aí vocês vão descobrir com quem a gente não teve diálogo na época. Então, a gente faz, então, o nosso primeiro seminário de assédio moral, e nós lançamos o manual do Sindifes, que até hoje é referência, não só aqui dentro da UFMG, mas também do lado de fora. O Sindifes também, a gente já falou ontem na mesa, mas é bom a gente repetir, foi quem idealizou, criou e colocou a Semana do Servidor para funcionar. Então, 2010, 2011, ela foi realizada somente pelo Sindifes, e aí, em 2013, a ProRH faz a institucionalização. 2011, então, tem a segunda. 2011 também tem o segundo seminário de assédio moral, que até então era só o Sindifes que fazia. A ProRH não quis pegar, porque achou que era um tema muito espinhoso, e com razão, era mesmo naquela época, e quem mais sofria assédio éramos nós. Então, por isso, a nossa discussão em relação ao assédio, né? Em 2011, a ProRH, então, faz, né, o plano de capacitação aí para os servidores, que é o PRODIS, né? 2011, mais uma vez, o Sindifes se movimenta para essa qualificação dos servidores, e a gente consegue fazer a nossa inclusão na Semana do Conhecimento e Cultura, que até 2010 os técnicos não participavam. Era como se a gente não produzisse conhecimento. E aí, então, nós fizemos, então, 2011, a primeira entrada nossa na Semana do Servidor. A gente conseguiu ir para a aba, né, da semana, só que a atividade foi feita pelo Sindifes. Em 2011 também a gente faz toda uma briga por causa do exame periódico, né? A gente tem sempre essa preocupação aí em relação à saúde do trabalhador. Em 2011, nós conseguimos, então, e aí a Leonor, nessa época, ainda estava no hospital, lá como vice-diretora da enfermagem, a gente consegue, então, aprovar 31h15 para os trabalhadores do hospital. Né? Foi um marco muito importante, porque foi a partir desta aprovação que nós começamos a fazer toda a nossa luta em relação às 30 horas. Tá? 2011, o sindicato, e aí a gente deixa aqui, né, a gente tinha um embate muito grande com o DRH da época, né, que tinha um processo de avaliação de desempenho que não era o adequado, e aí, então, o sindicato ele faz um boicote à avaliação, não para a gente não fazer, porque era obrigatório, os servidores tinham que fazer, mas qual que foi o boicote? O sindicato chama a categoria e fala, dá 100% na sua avaliação. E nós vamos fazer isso até que haja a mudança da avaliação de desempenho. E aí a gente fez isso por algum tempo, daqui a pouco a gente faz essa mudança aí no processo. Em 2012 vem o terceiro seminário do assédio moral, aí a gente já consegue trazer a ProRH na parceria com o Sindifes e também o APU-BH. Né? E esse seminário ele foi muito marcante, porque assim, tanto os docentes quanto nós técnicos viemos, foi aqui nesse auditório, e o pessoal fez relato, né, de que tinha assediado, e aí citou nomes, e aí depois as pessoas que foram citadas quiseram processar o sindicato e a PUB, porque fez o seminário de assédio. Né? Inclusive, queria a gravação, queria uma série de coisas. Esse seminário, até hoje, ele não consta do portal do sindicato exatamente por causa disso, tá? Porque tem a citação de nomes, e para não ter processo para ninguém, a gente omitiu. Mas naquela época, foi um boom dentro da universidade, porque foram citados alguns professores que fizeram parte de algumas gestões de algumas reitorias. Então,
foi bem pesado na época a gente segurar isso, né? Eu mesmo fui interpelada em vários locais da universidade, o pessoal querendo essa gravação. Bom, em 2012, a gente consegue, então, a aprovação aí da nossa Resolução 5, que ela traz o novo eixo para avaliação de desempenho, né? Então, nós começamos com um boicote que trouxe a discussão junto à ProRH da mudança do processo da avaliação de desempenho, e aí, então, a gente traz o conceito da nossa carreira, que é a Lei 11.091, de 2005, que trazia lá qual que seria o processo de avaliação de desempenho. E aí, então, a ProRH, à época, que era o Roberto, nós fazemos, então, uma proposta conjunta de resolução que é aprovada no Conselho Universitário. Outro marco também que foi muito importante para nós foi a criação do GIFES, que foi o primeiro curso de pós-graduação, especialização, exclusivamente para técnicos administrativos. E foi uma parceria, né? Foi a ProRH, a FAI fez a proposta, a ProRH comprou a ideia, mas não conseguiu tirar do papel. Precisava de ter infraestrutura que a ProRH e a FAI não conseguiriam aportar. Então, o Sindifes entrou nessa discussão, e aí, então, a gente deu toda a infraestrutura daquela época para que o GIFES acontecesse. E aí, então, foram várias etapas, né, do GIFES, eu não sei quantas foram, mas foi uma sequência, né? Mas foi um marco importante, formou muita gente na especialização com esse curso exclusivo para nós. A primeira oferta foi de 100 vagas, a discussão nossa é que deveria ser mais, porque era muita gente demandando, mas o marco foi importante porque deu essa entrada aí com as 100 vagas. Em 2012 também, abre-se o programa, né, de bolsa superior. A gente começou lá atrás com o pré-vestibular, a demanda foi abaixando para o pré-vestibular e aumentando para o curso de graduação, então diminui as bolsas do pré-vestibular e vai, então, para a bolsa da graduação. E foi aumentando até a gente chegar na pós-graduação. Nós também fizemos aí a cobrança, né, da especialização e da pós, e essas bolsas, né, da antiga demanda também vai para essa. 2012, a gente teve aí, após 115 dias, né, de greve e do fechamento do acordo, a gente inicia, então, a discussão das 30 horas. Né, e a gente fez também, viu, para aqueles novos, né, que não conhecem, depois nós vamos fazer essa história também, nós fizemos uma luta imensa contra o ponto eletrônico, que a gente não conseguiu depois de 6 meses, mas foi um marco importante também, porque a gente consegue fazer essa inclusão aí mais para frente do que hoje a gente tem, que é o abono nas atividades convocadas pelo Sindifes. Então, também temos lá. A Semana do Servidor, então, passa a ser institucionalizada pela ProRH em 2012, e nós estamos com ela aqui, né, até hoje. Acontece, então, a segunda sessão da Semana do Conhecimento, né, em que a gente conseguiu incluir a nossa categoria. Em 2013, né, a Pró-Reitoria montou grupos de trabalhos para a gente poder discutir políticas de recursos humanos, e entre os temas estavam abordados ambiente e qualidade, né, de vida, avaliação de desempenho, o pessoal da Cruz Vermelha, que a gente tinha até então, remoção, treinamento e desenvolvimento. A gente até hoje não tem essa resolução de remoção, é uma das nossas demandas aí, né, futuras. Nós temos, então, uma greve para a implementação das 30 horas da jornada flexibilizada. Vocês verem que começou lá em 2011, né, e a gente só consegue aprovar isso em 2015. Então, nada para nós é fácil, é sempre um processo, e é um processo demorado. Né? Mas eu costumo dizer também o seguinte, que o processo de construção coletiva ele é mais demorado, mas ele é mais duradouro. Porque a gente leva muito tempo discutindo,
e a nossa universidade ela tem essa característica de demorar muito, né? Por exemplo, uma resolução de desenvolvimento levou 4 anos. Mas a gente tem, ao longo dos processos implementados, auditorias que nunca questionaram os processos que foram implementados até hoje. Então, ele é demorado, mas ele também é duradouro, né? A gente tem aí também, em 2013, aí já vem a institucionalização também, da Semana do Conhecimento, que hoje também é feita pela ProRH. Então, são marcos importantes que o sindicato começa, mas, na nossa visão, a gente inicia, mas a gente sempre acredita que isso tem que ser institucional, porque isso é política de recursos humanos. Então, quando a gente não consegue implementar no primeiro momento, a gente faz e depois transfere isso para a ProRH. E para nós é um prazer sempre estar transferindo para a ProRH, porque cada um de nós, a gente entra e sai, e as políticas continuam com quem sempre está entrando após a gente, né? Então, acontece em 2013 essa institucionalização da Semana do Conhecimento. Eu já citei que ontem, vou pular essa parte, o Campolina foi o único que judicializou a nossa greve. Mas aí a gente aqui também é um marco também que é importante para a gente, que é a participação nas eleições. Apesar da gente não ter a paridade, nós conseguimos fazer discussão coletiva em assembleia. É lógico que esse ano é um ano atípico, a gente ainda vai fazer essa discussão, mas o nosso fechamento em assembleia para qual candidato ou candidata que a gente vai apoiar faz diferença na hora da discussão da política de recursos humanos, principalmente, né? E nessa eleição em que o Jaime e a Sandra ganham, foi com 52% do geral, né, da universidade, porque não era chapa única, mas nós, técnicos administrativos, contribuímos com 17% desse percentual. O que deu a sentada na cadeira foi a nossa categoria. Então, é importante quando a gente fala desses processos, né? Em 2013, a nova avaliação de desempenho ela é implementada, e ela também é super importante, porque faz uma mudança de 360 graus da anterior, né, que a gente fez o boicote. A comissão de flexibilização, olha, você vê, nós começamos lá em 2011. 2013 foi quando criou-se a comissão, aí já no mandato do Jaime e da Sandra, para que a gente pudesse ter o projeto de 30 horas, né? A ProRH, em 2013, abre aí o programa de pós-graduação, que eu nem sei como é que faz esse nome aqui, né? ProIDEF. Pois é, você vê que a gente não esqueceu de nada que vocês fazem, que é importante, né, para a nossa categoria. 2014, então, é criado, aí já muda, né, a gestão, já está quase no finalzinho, a Maria José e a Leonor, elas, então, implementam a Coordenação Geral de Avaliação de Desempenho, que é a coordenação que foi através da aprovação, né, da nossa resolução em 2013, e aí essa coordenação é que faz a discussão de todo o processo. Bom, pelo menos deveria, né? Essa é uma crítica nossa para essa gestão. Está paralisada. Desde a pandemia não se reúne. A gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente assusta, já está alguma coisa implementada. Então, essa é a nossa crítica em relação à falta de diálogo para essa parte. 2014 também ocorre a reestruturação da CIS. Até então, a nossa comissão não era reconhecida pela reitoria. Nós passamos por um processo, né, anteriormente era a CPPTA, quando implementou a nova carreira em 2005, criou-se a CIS. De 2005 até 2014, a CIS não foi reconhecida. A CIS, para trabalhar, foi o sindicato que deu a infraestrutura, porque nem computador eles tinham para trabalhar. Aí, em 2014, a gente consegue, junto com a Maria José e a Leonor, o reconhecimento da nossa CIS, a reestruturação, e aí embaixo a gente colocou,
colocou alocação, né, de infraestrutura, destinação de servidor para poder fazer o atendimento da categoria e local para os membros poderem trabalhar, né? E aí, quando a gente fala da falta de reconhecimento da nossa categoria, a CPPD nunca passou por isso, que é a comissão dos docentes, né? Mas tudo é também um processo. Em 2014, a ProRH permanece, né, com a Semana do Conhecimento e Cultura, e em 2014, se vocês forem lá nos anais do NAI, não vai ver o Sindifes lá, mas a primeira demanda em relação ao acolhimento dos servidores PCD foi feito pelo Sindifes. E eu gosto de contar 2 casos emblemáticos para a gente. Como eu disse, lá atrás a gente tinha esse embate com o DRH, e aí nós tivemos um servidor, que ele não importa de eu citar, que é o Erivelto, lá da Fafiche, ele tem problema de visão, né, a visão dele é bem pequena, e o DRH lotou ele no setor de patrimônio para ver plaquinha de patrimônio. Esse foi um embate que a gente teve à época em relação ao acolhimento e à lotação de servidores. E um outro que a gente teve foi na FAI. Ele também entrou, assim como o Erivelto, pelas cotas PCD. Ele tem, que ele ainda é servidor nosso, problema de mobilidade nos membros inferiores e superiores, e aí deram bomba no estágio probatório dele exatamente por aquilo que ele tinha entrado na cota de PCD. Então, esse embate a gente teve com o DRH na época, e aí, então, chegou aqui na reitoria, nós mandamos um ofício cobrando da ProRH, cobrando da reitoria, e aí, então, foi feita uma comissão para fazer esse estudo. Nessa comissão, a gente tinha 3 técnicos administrativos. Eu, a Celinha, que hoje é do DRH, e a Márcia, que era bibliotecária da Fafiche. E a presidente da comissão era a professora Adriana Valadão, né? Mas, se for lá nos anais do NAI, não vai ver lá que foi a gente que fez essa discussão. E, por isso, eu quero colocar aqui, e a gente tem esse ofício, né, que a gente mandou para a criação do NAI, e que foi importante. Mas a nossa crítica em relação ao NAI, e ao DRH também, né? Os servidores PCD continuam entrando na universidade, passa pelo NAI, vai para a lotação, mas quem recebe eles na unidade não sabe como proceder. Tem que ter capacitação para as pessoas receberem. Principalmente agora, que a gente está recebendo muita gente com problema de saúde mental, né? Que tem que ser incluído mesmo, né? Só que as pessoas não conseguem lidar. Se não tiver esse acolhimento de quem vai receber a pessoa, como é que a pessoa vai saber o que é que o PCD precisa? Então, é importante essa parte aí para nós. A gente sabe que tem sido feito, que tem avançado, mas a gente ainda tem recebido reclamações das pessoas que estão recebendo esses servidores, tá? Então, essa é a expectativa aí. Em 2014, como eu disse para vocês lá atrás, a gente fez toda uma briga contra o ponto eletrônico. O ponto eletrônico ele foi implementado, e aí nós tivemos que fazer uma intervenção em relação ao ponto eletrônico. Foi uma troca, né? A reitoria precisava dos motoristas não baterem o ponto eletrônico, então chamou o sindicato para conversar. Eles faziam escala de plantão, principalmente aqui no gabinete, cada um pegava 12 horas, e não podia até então, e aí a gente discutiu o ponto, e a gente falou, não, beleza, nós vamos liberar os motoristas, chamamos para conversar, tudo direitinho. Hoje eles assinam o ponto, não sei se está em folha virtual, mas aí a gente conseguiu incluir o artigo 11 na portaria do ponto eletrônico, que foi em 2014, e é através dele que a ProRH consegue fazer a liberação das pessoas e do ponto, do abono de ponto, por causa dessa portaria, tá? Então, isso também é importante para a gente, porque todas as manifestações, greves e outras coisas que a gente, seminários, é tudo através dessa portaria. Como eu disse, né, a gente levou muito tempo, de 2011 até 2015, para a gente poder conseguir aprovar a resolução das 30 horas no Conselho Universitário. Lembro até hoje, dia 5 de dezembro de 2015. Né? Foi do jeito que a gente gostaria? Não.
Essa é uma outra crítica que a gente tem. Foi colocado na nossa resolução o que não consta na lei, no decreto 1590 de 95. Lá diz que o nosso atendimento para 30 horas tem que ser só para estudante. A lei não diz isso, tá? Mas, na época, a gente achou que, para poder passar, a gente teria que aceitar isso. E aí foi quando a gente consegue, então, fazer a implementação das 30 horas aí ao longo do tempo e até hoje, né? E, lógico, a nossa expectativa é que a gente possa ampliar também as 30 horas. 2017, a gente faz, então, a discussão de uma proposta de resolução de criação da CISP, também foi feito junto com a Maria José e a Leonor, e a gente também não conseguiu implementar isso ainda. Essa é a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, que deveria estar junto ao DAST, fazendo essa discussão dos ambientes. Na nossa avaliação, e aí também vai uma crítica também, na nossa avaliação de desempenho, a gente traz lá uma série de perguntas sobre ambientes. E a gente não conseguiu fazer nada ao longo das avaliações com aquilo que veio na avaliação de desempenho. E a gente está precisando de trocar também, porque o formulário já está antigo e a gente precisa de melhorar. Então, a CISP, a gente ainda não conseguiu a sua implementação. A gente chega aqui, então, no último, né, no último slide, que a gente pega aí o mandato já da Sandra com o Alessandro e da professora Márcia com a Leonor. Deixar aqui, né, meu agradecimento pessoal, a Leonor, como técnica administrativa, que está na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Muita coisa nossa andou, porque a gente teve, ao longo aí dessas gestões, técnicos administrativos para poder passar essa visão, e a Leonor, mais do que todos eles, conseguiu passar essa visão do que o técnico administrativo precisa. Então, aí nessa gestão, nós tivemos a avaliação e aprovação do projeto piloto das 30 horas. Olha para você ver, nós aprovamos em 2015 e a gente só aprovou o projeto piloto tempos depois, né? Mas a gente conseguiu a extensão para outros setores. Nossa briga hoje, e eu já coloquei isso para a Sandra e também para o Alessandro, a gente quer implementar em 2 setores que ainda não implementou. Foi o DAST, a gente quer que o DAST todo faça 30 horas, e também o pessoal do DEMAI. A implantação do plantão de 12 por 60 no HC, a implementação da hora ficta também no HC, a implementação do projeto piloto do PGD, né? A avaliação do projeto piloto e a extensão para outros setores. No primeiro momento, a reitoria queria colocar poucos setores, a gente conseguiu ampliar isso, e agora também, e aí vai a nossa crítica aqui novamente, os processos estão parados entre a Pró-RH e o gabinete da reitora, né? Vários projetos já chegaram aqui, vai a nossa crítica também à reitoria, e eu já falei isso com a reitora, o diretor de unidade faz a tramitação de todo o processo, passa na congregação, é homologado e chega aqui na reitoria, ganha pau. Está errado. Se o procedimento é feito na unidade, a unidade já aprovou que tem só que assinar e liberar o processo, né? A avaliação do projeto piloto, aí a extensão, né, já falei, a aprovação da resolução de desenvolvimento, que também é um outro marco para a nossa qualificação, porque eu disse ontem na mesa e vou dizer aqui de novo, os nossos servidores, muitas vezes, não conseguiam sair, porque a chefia virava e falava, mas você é único, você não pode sair daqui, não. Uai, ser único é problema da instituição, não é problema nosso. É problema do governo também, né? Porque a instituição também não faz aquilo que a vaga do governo não vem, né? E aí, para nós, o mais importante foram 2 pontos muito importantes que a gente brigou nessa comissão. Éramos eu e Janaína, que estávamos na comissão, como representantes, né, da nossa categoria pelo Conselho Universitário, ajuda também, né, que eu faça as 2 representações, também pelo sindicato. E aí a gente, então, conseguiu implementar, através, né, do barema e do edital, que as pessoas que passarem, independente da sua chefia,
ele vai ou ela vai conseguir sair para se capacitar. E vou repetir o que eu falei aqui ontem, né? A gente ainda tem chefia que liga para o ProRH, para o DRH, perguntando se tem algum jeito dele impedir o servidor ou a servidora de sair para se qualificar. Então, para nós, nada é fácil. Tudo é uma batalha, né? A implantação da referência de recursos humanos nas unidades acadêmicas, no que pese a gente ter crítica da forma como foi, mas ela é importante, né? A inclusão aí de todos os afastamentos no sistema Arcos, não só para os docentes, mas também para nós, porque era só docente, depois implementou para nós. A assistência, acolhimento e atendimento de urgências, né, de clínicas e ambulância com enfermeiro e técnico na retaguarda do médico, né? Várias vezes o sindicato atendeu servidores em surto. A gente ligava lá no DASH, o DASH falava, olha, eu não posso atender, a gente não tem equipe. Isso também, né, ajudou muito. O início da elaboração dos PPPs, dos servidores recém-admitidos, e os casos antigos também, o Sindif teve que entrar na justiça para poder ter o fluxo para a aposentadoria especial. A gente entrou na justiça porque a UFMG não podia fazer nada, porque era um procedimento que tinha que vir de cima para baixo. Como o governo não fez, nós entramos na justiça e a justiça mandou que a UFMG fizesse esse trâmite. Então, o trâmite foi estabelecido com fluxo tudo direitinho, passa pelo DRH, pelo DASH, depois vai para o DAP e para a portaria. Então, foi muito bom isso, principalmente para o Hospital das Clínicas, que o pessoal conseguiu aposentar aí com tempo especial. A implantação, né, do SEI, que possibilitou o trabalho remoto, né, foi feito na pandemia, então isso também é muito importante. Confesso para vocês que eu até hoje não sei mexer no SEI, apanho no SEI, mas, como disse a professora ontem, né, aquele amado SEI, né, foi ontem, não, foi na honoris causas, né? No honoris causa, a professora falou, aquele amado SEI, concordo com ela, a gente ama esse SEI. A humanização dos processos de trabalho do Biotério Central, a gente tinha muita reclamação, o sindicato teve que fazer várias intervenções, e a ProRH nos ouviu com diálogo e melhorou lá. A criação da Coordenadoria de Prevenção, Mediação de Conflito e Correção, que é a CEMEC. Esse era um pedido nosso, né, da mediação de conflito há muito tempo, e aí foi efetivado. A criação do fluxo de notificação de acidente de trabalho e acidente acadêmico, que a gente também, né, sentou, discutiu coletivamente com o DAST, e o fortalecimento das equipes do DAST com a contratação de novos servidores via concurso público para atendimento da categoria. Então, não só, né, da categoria, mas da comunidade universitária. Eu termino aqui com isso. E as nossas expectativas, coloquei aqui no celular, não trouxe lá, mas só para terminar aqui, a saúde mental, né, que já foi colocada aqui, tanto pela Marli quanto pelo Kilder. A nossa reclamação, e esse é um ponto de pauta, a política, para nós, não avançou com a Comissão Permanente de Saúde Mental. Essa discussão ela foi iniciada por nós e pelo APUB-PH, e, quando criaram a comissão, excluíram a representação dos sindicatos, mas incluíram a representação do DCE. E aí a política para os estudantes andou e para nós não. Essa é uma reclamação que a gente tem e a gente colocou que vai ser um ponto de pauta nosso, a entrada na comissão, que os candidatos agora disseram que vão ampliar e que vão também fazer uma estrutura só para acolher a saúde mental. A ampliação das 30 horas, a aprovação da paridade, a ampliação do PGD, melhorar o processo, né, de avaliação de desempenho, efetivar o combate aos assédios e discriminações, né? Como eu disse, a gente iniciou esse debate do assédio, mas ele não avançou em matéria de política dentro da universidade. Aí, agora, o governo federal desceu, né, uma política institucional que as universidades têm que fazer, e a UFMG acabou de aprovar a sua resolução há 2 semanas atrás. Eu também participei da comissão que fez essa aprovação. Mas eu quero citar aqui um caso, eu participei da comissão.
A ProRH participou, a PRAE participou, a ouvidoria e o pessoal da comunicação. Eu quero citar um caso aqui emblemático, que o DRH ajudou muito, mas que ele não foi para frente exatamente pelas questões corporativas. Nós tivemos um assédio coletivo na Faculdade de Direito por uma professora que está lá há trocentos anos, já devia ter aposentado há muito tempo, mas continua lá fazendo a mesma coisa. O DRH deu um parecer maravilhoso em relação ao direito, dizendo que houve, sim, o assédio moral, que deveria ser feito um processo administrativo, mas a comissão do processo, todos os docentes, o que foi que aconteceu? Arquivou o processo, né? E nós já avisamos que, com a aprovação da resolução, agora da UFMG, nós vamos reentrar com esse processo novamente, sabe? E aí, então, a gente não conseguiu efetivar. E eu costumo dizer assim, assédio, o que é que a gente consegue fazer? Junto à ProRH e o DRH, é tirar a pessoa daquele local e colocar em outro local. E aí, o que acontece? O assediador, a assediadora, ele fica livre para poder assediar o próximo que for para lá. Isso é o que vem acontecendo, e eu espero que, pelo menos para o ano que vem, a gente consiga que isso não aconteça. O acolhimento, né, efetivo dos servidores pelas áreas de gestão de pessoas, essa é uma reclamação que a gente tem também, tá? Os nossos servidores vão para o DRH, para aqueles acompanhamentos, e aí o DRH, na verdade, dá mais atenção àquilo que a chefia fala do que o servidor. Então, esse é um acolhimento que a gente tem que mudar, porque o servidor, quando ele chega para poder fazer a reclamação, ele já teve que brigar com ele mesmo para poder chegar lá e fazer essa reclamação. E, quando ele chega, ele já chega fragilizado. E aí, escuta do DRH, né, das pessoas que acolhem, e vira e fala assim, não, mas a chefia não foi isso que a chefia disse, né? Então, a gente está precisando de melhorar. E, finalizando, perícias mais humanizadas lá no DAST. Tá? A gente tem tido reclamações, na verdade, em relação às perícias. Nós tivemos uma época que o sindicato tinha que sentar na porta da perícia para as pessoas não serem aposentadas por invalidez, né? Eu vou citar a Janaína, que está aqui. Janaína, há um tempo atrás, isso tem o quê? Uns 20 anos, Jana? Colocaram ela para aposentadoria compulsória, porque não tinha setor na universidade que pudesse acolher, né? E hoje ela está aqui. Se tivesse feito isso, a universidade teria perdido a Janaína. E a gente tem reclamações mais recentes também, né? Inclusive de setores que a gente pediu, olha, faz na ouvidoria para poder chegar lá. Então, assim, a gente tem que dar uma conversada com os médicos e médicas. A gente sabe que tem todo um trâmite burocrático para fazer, mas as pessoas têm que ser mais humanizadas nessa perícia, tá bom? Desculpa aqui demorar tanto, mas era necessário fazer essa retrospectiva em relação ao que nós alcançamos com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a política de RH. RH não, né? Gestão de pessoas, né? Obrigada. Gente, eu queria agradecer a Cristina, né, que ela fez um trabalho bom para a gente poder ver como que a interlocução, né, entre a gestão e a representação dos trabalhadores, sejam eles docentes ou técnicos aqui na universidade, é muito importante, né, porque são duas formas de ver a mesma situação, né? Um está vendo no lado da gestão, outro está vendo o que está sendo dito pelo trabalhador, e a gente senta e dialoga e intermedia uma solução conjunta. A gente tem feito isso muito, né, Kilda? O Bioter é exemplo disso, que a gente fez um trabalho muito interessante de ouvir cada trabalhador. Nós levamos 6 meses para fazer o diagnóstico, mas o DRH ouviu todos os trabalhadores do Biotério, depois ouviu a chefia, fez o diagnóstico, juntamente com o DAST também, por causa da questão de saúde ocupacional. Nós tínhamos muitos problemas de saúde ocupacional, né, Catarina? Lá. E, em cima disso, a gente fez a estratégia de como abordar a gestão e os trabalhadores para poder intermediar a questão. Então, assim,